Uma produção Domínio Público Audiolivros de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, Parte 2. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e se ainda não for inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. O Raio da Morte em Shobhan Road. Continua sendo matéria de discussão a maneira pela qual os marcianos podem aniquilar os homens tão rápida e silenciosamente. Muitos pensam que eles são capazes de gerar por um determinado processo um calor intenso numa câmara de condutibilidade praticamente nula. Projetam esse calor num feixe de raios paralelos contra qualquer objeto escolhido por intermédio de um espelho parabólico polarizado de composição desconhecida. Trata-se de um processo semelhante àquele pelo qual o espelho parabólico de um farol projeta um feixe de luz. Mas ninguém provou a veracidade dessas hipóteses. No entanto, está provado que um raio de calor é a essência do fenômeno. Luz quente e invisível em vez de visível. Tudo quanto seja combustível se incendeia a seu contato. O chumbo flui como água, amacia o ferro, quebra e funde o vidro, e quando cai sobre a água, esta se vaporiza imediatamente. Nessa noite, cerca de 40 pessoas jaziam à luz das estrelas, perto do fosso, de tal modo carbonizadas e distorcidas que era absolutamente impossível reconhecê-las. Durante toda a noite, o terreno baldio entre a Horsell e a Mayberry ficou deserto e mergulhado em chamas brilhantes. É provável que as notícias do massacre tenham chegado ao mesmo tempo a Shobhan, Woking e Ottershaw. Em Woking, as lojas fecharam quando a tragédia se verificou e um certo número de pessoas, lojistas e etc., atraídas pelas histórias que corriam, atravessaram o Horsell Bridge e a estrada bordada por sebes que desemboca no terreno baldio. Podem imaginar-se os jovens, escovados depois do seu dia de trabalho, fazendo desta novidade como fariam de qualquer outra coisa, um pretexto para passearem aos pares e desfrutarem do namoro habitual. O leitor pode imaginar o rumor provocado pelas vozes ao longo da estrada ao crepúsculo. No entanto, naturalmente, poucas pessoas em Woking sabiam sequer da abertura do cilindro, embora o pobre Henderson tenha enviado um mensageiro de bicicleta ao correio com um telegrama especial para os jornais da tarde. Quando essas pessoas chegaram no descampado, em grupos de 2 e 3, encontraram pequenos conjuntos de outras pessoas que conversavam excitadamente e fitavam o espelho que girava por cima dos areais. Os recém-chegados foram, sem dúvida, imediatamente contagiados pela excitação do momento. Por volta das 8:30, quando a comitiva foi aniquilada, devia-se achar uma multidão de 300 pessoas, ou até mais, nesse local, além daquelas que tinham saído da estrada para se aproximarem mais dos marcianos. Também estavam presentes 3 policiais, um dos quais, a cavalo, cumprindo o melhor que podia as instruções de Stent para manter as pessoas à distância e fazer com que não se aproximassem do cilindro. Havia um certo rumor provindo dos indivíduos mais inconscientes e excitáveis, para os quais uma multidão é sempre ocasião de barulho e de grosseria. Stent e Ogilvy, prevendo algumas possibilidades de luta, tinham telegrafado de Horsell para os quartéis. Mal os marcianos emergiram,
requisitando uma companhia de soldados para proteger da violência essas estranhas criaturas. Depois disso, regressaram para dirigir aquele malfadado avanço. A descrição da sua morte, tal como foi relatada pelos seus espectadores, condizem todos os pormenores com as minhas próprias impressões. As 3 baforadas de fumaça verde, a baixa nota do zunido e os relâmpagos de chamas. Mas as possibilidades de fuga de que a multidão dispunha eram muito menores do que as minhas. Só a salvou o fato de estar separada do raio da morte por uma elevação de areia coberta de arbustos. Se o espelho parabólico estivesse alguns metros mais alto, ninguém teria sobrevivido para contar história. Viram os relâmpagos e os homens a cair, e o que parecia ser uma mão invisível incendiou os arbustos uns após outros. Em seguida, com uma nota sibilante que sobressaiu do ruído provindo do fosso, um raio zigue-zagueou muito perto das suas cabeças, incendiando os caixilhos das janelas e reduzindo a migalhas parte de uma casa mais próxima. Após o súbito estrondo, o silvo e o clarão das árvores em chamas, a multidão agitou-se, hesitando durante alguns momentos. Faíscas e galhos a arder começaram a cair na estrada, bem como folhas que pareciam salpicadas de chamas. Os chapéus e os fatos começaram a arder. Em seguida, ouviu-se um coro de gritos no terreno. Houve guinchos, berros, e de súbito, um policial a cavalo atravessou a galope toda a confusão, com as mãos agarradas à cabeça e gritando desesperadamente. "Aproximam-se!" gritou uma mulher. Voltaram-se todos imediatamente e empurraram os que estavam atrás, a fim de abrirem caminho para Woking. Devem ter fugido tão cegamente como uma boiada. No lugar onde a estrada se estreita e escurece entre as altas ribanceiras, a multidão apinhou-se e lutou desesperadamente. Não escaparam todos. Pelo menos 3 pessoas, 2 mulheres e um rapazinho, foram esmagadas e pisadas, e acabaram morrendo em meio ao terror e em meio à escuridão. Como cheguei em casa? Pensando bem, eu não me lembro de nada da minha fuga, com exceção da violência com que topava com os galhos das árvores e do fato de cambalear enquanto atravessava o matagal. Tudo em meu redor sugeria e aumentava o terror invisível dos marcianos. A impiedosa espada de calor parecia voltear de um lado para o outro, floreando por cima da minha cabeça antes de descer e me aniquilar. Entrei na estrada num ponto situado entre a encruzilhada e Horsell e corri em direção à encruzilhada. Por fim, não pude continuar. Estava exausto devido ao esforço e à intensidade das minhas emoções na fuga. Cambaleei e caí na beira da estrada. Isso aconteceu ao pé da ponte que atravessa o canal que fica perto das fábricas de gás. Caí e fiquei imóvel. Devo ter permanecido ali bastante tempo. Levantei-me perplexo. Durante alguns momentos, não consegui compreender com clareza como tinha chegado ali. Despira-me do meu terror como de uma peça de roupa. O chapéu desaparecera e o colarinho desprendera-se do botão. Alguns minutos antes, só havia 3 coisas reais para mim: a imensidão da noite, do espaço e da natureza, a minha fraqueza e angústia e a proximidade da morte. Agora era como se qualquer coisa tivesse mudado e os meus pontos de vista se tivessem alterado bruscamente. Não houvera nenhuma transição sensível de um estado mental para o outro.
Voltara bruscamente a ser o mesmo de todos os dias, um cidadão comum. O campo silencioso, o impulso que me levara a fugir, as chamas, parecia-me um sonho. Perguntava a mim mesmo se essas últimas coisas tinham na realidade acontecido. Mal podia acreditar. Ergui-me e dirigi-me despreocupadamente para a ponte. Tinha o espírito livre de preocupações, mas meus músculos e meus nervos estavam exaustos. Vacilava como se estivesse bêbado. Vi uma cabeça aparecer sobre o arco e surgir a figura de um operário com uma cesta. Ao lado dele corria um rapazinho. Passou por mim desejando-me boa noite. Lembrei-me de falar com ele, mas não o fiz. Respondi a sua saudação com um murmúrio sem sentido e continuei. Sobre o arco de Mayberry rolava um comboio de automóveis com suas janelas iluminadas, rodando para o sul, se distanciando até que desapareceram. Um grupo indistinto de pessoas conversava ao pé do portão de uma das bonitas casas da pequena rua, a que se chamava Oriental Terrace. Era tudo tão real e tão familiar. E aquilo que se achava atrás de mim, algo demasiado fantástico. Uma coisa dessas, dizia a mim mesmo, não podia realmente existir. É provável que eu seja um homem de caráter excepcional. Não sei até que ponto a minha experiência é vulgar. Às vezes, sofro de uma estranha sensação de afastamento de mim mesmo e do mundo que me cerca. Me parece que observo tudo de fora, de algum lugar tremendamente afastado, longe do tempo e do espaço, onde estão ausentes a tensão e a tragédia que rodeiam todas as coisas. Essa sensação se mostrava muito pronunciada nessa noite. Era outra face do sonho em que me achava mergulhado. Mas o problema residia na completa incongruência dessa serenidade e na morte rápida, um pouco adiante, a menos de 3 quilômetros à frente. Ouvia-se o ruído produzido pelas fábricas de gás e as lâmpadas elétricas estavam acesas. Me detive perto do grupo de pessoas. "Quais são as notícias do campo?" perguntei. Encontravam-se 2 homens e uma mulher junto do portão. "Hein?" exclamou um dos homens, voltando-se. "Quais são as notícias do campo?" repeti. "Mas o senhor não esteve lá?" perguntaram os homens. "As pessoas que foram lá para o campo parecem doidas varridas", disse a mulher do outro lado do portão. "O que está acontecendo?" "Não ouviu dizer nada a respeito dos homens que vieram de Marte?" perguntei. "As criaturas vindas de Marte? Ouviu bastante", respondeu a mulher por cima do portão. "Obrigada." E começaram a rir. Senti-me ridículo e zangado. Tentei lhes contar o que vira, mas descobri que isso era impossível. Riram de novo enquanto eu pronunciava frases intercortadas. "Ainda vão ouvir mais sobre isso", disse e continuei o meu caminho para casa. A minha mulher se sobressaltou quando a encontrei no limiar da porta, tão desfigurado que eu estava. Penetrei na sala de jantar e me sentei. Bebi um vinho e mal readquiri o equilíbrio, lhe contei o que vira. O jantar, que estava frio, já fora servido, ficando esquecido na mesa enquanto contava a minha história. "Há um fato importante", disse eu para suavizar os receios que provocara. "Eles são as coisas mais vagarosas que eu já vi. Podem ficar no fosso e matar as pessoas que se aproximarem, mas não podem sair dele. Mas são tão horríveis." "É melhor não pensar mais nisso, querido",
disse minha mulher, franzindo as sobrancelhas e pousando uma das mãos sobre a minha. Pobre Ogilvy! Exclamei. Pensar que pode estar ali morto. Por fim, a minha mulher acabou por acreditar no que eu lhe contava. Quando vi o seu rosto empalidecer mortalmente, calei-me de súbito. Eles podem vir parar aqui? Disse ela, sem cessar. Obriguei-a a beber vinho e tentei animá-la. Eles mal conseguem se mexer. Tranquilizei-a. Comecei a reconfortá-la, e a mim mesmo, repetindo tudo quanto Ogilvy me dissera acerca da impossibilidade de os marcianos se estabelecerem na Terra. Em particular, pelas dificuldades criadas pela maior gravidade. Na superfície da Terra, a força da gravidade é 3 vezes superior à força correspondente na superfície de Marte. Um marciano, portanto, pesaria 3 vezes mais na Terra, embora a sua força muscular fosse a mesma. O seu corpo iria lhes pesar tanto como uma capa de chumbo. E essa era a opinião geral. Tanto o The Times como o Daily Telegraph, por exemplo, insistiam nesse ponto na manhã seguinte, e ambos esqueceram, como eu, 2 óbvias influências que poderiam contrabalanceá-lo. A atmosfera da Terra, como já sabemos, contém muito mais oxigênio, ou muito menos argônio, conforme o ponto de vista pelo qual se encare a questão, do que a atmosfera de Marte. As influências revigorantes desse excesso de oxigênio nos marcianos contribuem inegavelmente para compensar o aumento de peso dos seus corpos. Em segundo lugar, ninguém considerou o fato de que as inteligências tão mecânicas como as que os marcianos possuíam pudessem perfeitamente prescindir do esforço muscular em caso de emergência. Mas nesse momento não quis considerar esses pontos e, portanto, só encontrava obstáculos às possibilidades dos invasores. Com o vinho e a comida que ingerira, com a tranquilidade que sentia por estar sentado à minha mesa, a necessidade que tinha de serenar a minha mulher, ganhei coragem e segurança. Eles fizeram uma asneira, disse eu, pegando o copo de vinho. São perigosos porque estão, sem dúvida, loucos de terror. Talvez não esperassem encontrar coisas vivas. Certamente não esperavam encontrar coisas vivas inteligentes. Se acontecer o pior, prossegui, uma bomba no fosso acabará com eles. A intensa excitação provocada pelos acontecimentos deixara certamente os meus poderes de percepção num estado mais elevado. Lembro-me ainda hoje daquela mesa de jantar com uma clareza extraordinária. O querido rosto terno e ansioso da minha mulher, espiando-me sobre o quebra-luz da lâmpada cor-de-rosa, a toalha branca com a louça, os copos, os talheres de prata. Nesses dias até os escritores e filósofos tinham muito pouco luxo. O vinho carmesim no copo. Vejo tudo isso com uma nitidez fotográfica. Me sentei por fim fumando um cigarro, lamentando a imprudência de Ogilvy e ridicularizando o estúpido medo que as pessoas tinham dos marcianos. Deve ter sido da mesma maneira que algum respeitável habitante na ilha Maurícia encarou e discutiu a chegada daquela nave de marinheiros implacáveis à procura de comida animal. Acabamos com eles amanhã, meu caro. Não sabia, mas aquele era o último jantar decente que devia comer durante muitos dias estranhos e terríveis. Noite de sexta-feira. Aquilo que mais me impressionou de todas as coisas estranhas e fantásticas que sucederam nessa sexta-feira foi a coexistência harmoniosa dos hábitos da nossa ordem social com os primeiros acontecimentos de uma série que faria mais tarde cair abruptamente essa mesma ordem.
Se na noite de sexta o leitor pegasse num compasso e desenhasse um círculo, com um raio de 8 quilômetros ao redor dos fossos de areia de Woking, duvido que encontrasse fora dele qualquer ser humano, com exceção de Stent, dos 3 ou 4 ciclistas e das pessoas de Londres que jaziam mortas em campo aberto, cujas emoções e hábitos tinham sido completamente afetados pelos viajantes do espaço. Na realidade, muitas pessoas tinham ouvido falar do cilindro e falaram acerca dele nos seus momentos de lazer, mas não causou nenhuma sensação que um ultimato alemão teria provocado. Nessa noite, em Londres, o telegrama do pobre Henderson descrevendo a gradual abertura do projétil foi considerado uma lorota. O jornal da tarde em que ele trabalhava, depois de ter telegrafado pedindo que autenticasse, o homem estava morto, decidira não publicar a edição especial, pois não recebera resposta. Mesmo no interior do círculo de 8 quilômetros, a grande maioria das pessoas se mostrava cética com relação aos fatos. Já descrevi o comportamento dos homens e das mulheres com que falei. Todas as pessoas do distrito estavam jantando e ceando. Os operários passeavam nos seus jardins depois do dia de trabalho. Os jovens erravam pelas vielas namorando, e os estudantes estavam agarrados aos livros. Talvez houvesse um rumor nas ruas da cidade, um tópico novo e dominante nas cervejarias, e aqui e ali um mensageiro, ou talvez alguma testemunha visual dos últimos acontecimentos causava um redemoinho de excitação, exclamações, corridas de um lado para o outro. No entanto, na maior parte dos casos, a rotina diária, trabalhar, comer, beber e dormir, continuava igual ao que fora durante os anos inumeráveis. Como se não existisse o planeta Marte. Mesmo na estação de Woking, em Horsell e em Shobham, as coisas se passavam desta maneira. No entroncamento de Woking, até muito tarde, os trens chegavam e partiam. Outros eram manobrados para os desvios. Os passageiros apeavam-se e esperavam, e tudo decorria da maneira mais natural. Um rapaz vindo da cidade, do monopólio Smith, vendia jornais com as notícias da tarde. O impacto retumbante dos vagões, o silvo penetrante das locomotivas no entroncamento, misturavam-se com os seus gritos de "Homens de Marte!". Alguns homens excitados entraram na estação por volta das 9 horas, com novidades incríveis. Não causaram maior perturbação do que um grupo de bêbados. Algumas pessoas que se dirigiam até o trem para Londres olhavam a escuridão através das janelas e viam apenas um clarão bruxuleante, débil, dos lados de Horsell. Um clarão vermelho e um delgado fio de fumaça que subia para as estrelas. E pensavam que não estava acontecendo nada mais grave do que um incêndio na floresta. Só nas imediações daquele terreno era possível se notar o distúrbio. Havia uma dúzia de vilas ardendo na orla de Woking, luzes em todas as casas das 3 cidades perto daquele campo, e as pessoas mantiveram-se acordadas até de madrugada. Uma curiosa multidão movia-se cautelosamente. As pessoas iam e vinham, mas a multidão ficava, tanto na ponte de Cobham como na de Horsell. Soube-se mais tarde que 1 ou 2 indivíduos audaciosos avançaram no escuro e aproximaram-se dos marcianos, mas que nunca mais voltaram. Um raio de luz, como um clarão de um farol, varria incessantemente aquele campo, e o raio da morte estava pronto a segui-lo. Com exceção dessas pessoas, a grande área de campo estava silenciosa e abandonada, e os corpos carbonizados ficaram ali durante toda a noite, sob as estrelas, e durante todo o dia seguinte.
Muitas pessoas ouviram o barulho de marteladas vindas do fosso. Era esse o estado de coisas na noite de sexta-feira. No centro, cravado na pele do velho planeta Terra, como um dardo envenenado, encontrava-se o cilindro. Mas o veneno ainda mal produzira efeito. Ao redor, achava-se um grande pedaço de campo silencioso, queimado em certos lugares e, na penumbra, indistintos, jaziam alguns objetos contorcidos. Aqui e ali se via um arbusto ou uma árvore em chamas. Mais longe, havia uma certa excitação, e além, ainda não começara nenhuma perturbação. No resto do mundo, o curso da vida fluía como fluíra durante a vida toda. A febre da guerra interplanetária, que deveria encher as veias e as artérias, aniquilar os nervos e destruir o cérebro, ainda não se propagara. Durante a noite, os marcianos martelaram e agitaram-se, sem dormir, incansáveis, atarefando-se com as máquinas que estavam aprontando, e uma coluna de fumaça verde claro se elevava continuamente para as estrelas. Por volta das 11 horas, chegou a Horsell uma companhia de soldados que se espalhou ao redor daquele campo para formar um cordão. Mais tarde, uma segunda companhia atravessou Cobham para se desdobrar no lado norte do descampado. Alguns oficiais dos aquartelamentos de Inkerman estiveram ali de manhã cedo e um deles, o Major Eden, foi dado como desaparecido. O coronel do regimento esteve na ponte de Cobham, fazendo perguntas à multidão. Por volta da meia-noite, mais ou menos. As autoridades militares se preocupavam, de certo, com a gravidade da situação. Por volta das 11, os jornais da manhã afirmavam que um esquadrão de hussardos, 2 Maxim e cerca de 400 homens do regimento de Cardigan, tinham partido de Aldershot. Alguns segundos depois da meia-noite, a multidão que se encontrava na estrada de Chertsey Walking viu uma estrela cair do céu sobre os pinhais a noroeste. Tinha uma cor esverdeada e provocou um clarão com um brilho semelhante ao do sol do pino do verão. Esse era o segundo cilindro. A batalha começa. O sábado vive na minha memória como um dia de suspense. Também foi um dia de lassidão, quente e abafado, e disseram-me que o barômetro oscilava rapidamente. Dormi pouco, embora a minha mulher tenha conseguido adormecer, e levantei-me bem cedo. Fui para o jardim antes do café e comecei a escutar. Mas nada se movia para os lados daquele campo, com exceção de um ou outro pássaro gritando à distância. O leiteiro chegou como habitualmente. Ouvi o chiar da sua carroça e fui até o portão para perguntar as últimas notícias. Contou-me que durante a noite os marcianos tinham sido cercados por tropas e que se esperavam armas. Em seguida, um som familiar tranquilizante. Ouvi um trem que se aproximava de Woking. "Não serão mortos", disse o leiteiro, "se for possível evitá-lo." Vi o meu vizinho trabalhando no jardim. Tagarelei com ele durante alguns momentos e depois voltei para dentro, a fim de comer o meu almoço. Era uma manhã muito vulgar. O meu vizinho supunha que as tropas poderiam capturar ou destruir os marcianos durante o dia. "É uma pena que tornem difícil a aproximação", disse ele. "Seria curioso saber como se vive noutro planeta. Poderíamos aprender algumas coisas." Aproximou-se da sebe e me deu uma mão cheia de morangos. Era tão generoso quanto entusiasmado. Ao mesmo tempo, informou-me acerca do incêndio ocorrido nos pinhais nas imediações de Biflet,
Golf Links. Dizem, afirmou, que caiu outra dessas malditas coisas, o número 2. Mas um já é o bastante, com certeza. Esse grupo vai custar bastante dinheiro à segurança das pessoas antes de estar tudo em ordem. Riu com um ar do mais natural bom humor ao dizer isso. Os bosques, continuou, ainda estão em chamas. Apontou para a fumaça. Hão de queimar-nos os pés durante alguns dias, por causa da espessa camada de agulhas de pinheiro e de turfa. Em seguida, falou com uma expressão grave do pobre Ogilvy. Depois de tomar o café, em vez de trabalhar, decidi dar um passeio até o campo. Debaixo da ponte da via férrea, encontrei um grupo de soldados. Penso que eram engenheiros do exército, homens com pequenos bonés redondos, jaquetas vermelhas sujas e desabotoadas, debaixo das quais se viam blusas azuis, calças escuras e botas que chegavam até a barriga das pernas. Me disseram que ninguém estava autorizado a atravessar o canal, e ao espiar a estrada para os lados da ponte, vi um dos homens de cardigan de sentinela. Conversei com esses soldados durante alguns momentos. Lhes contei que vira os marcianos na tarde anterior. Nenhum deles os notara, e como só tinham ideias vagas acerca da sua conformação, importunaram-me, portanto, com perguntas. Disseram que não sabiam quem tinha autorizado o movimento das tropas. Achavam que tinha havido discussão nos quartéis. Os soldados da tropa de engenharia são muito mais instruídos do que os soldados comuns. Discutiram com certa agudeza as discussões peculiares da possível luta. Descrevi a eles o raio da morte e começaram a conversar entre si. Devemos avançar sob cobertura e atacá-los bruscamente, dizia um. Logo vi, disse outro. De que é que serve uma cobertura contra esse calor? Paus para a fogueira que nos poderá assar. O que temos a fazer é avançar o mais que o solo nos permitir, e então cavar uma trincheira. Vai pro diabo com as suas trincheiras. Só pensa em trincheira. Deve ser filho de um coelho. Eles não têm pescoço? Perguntou um terceiro abruptamente. Era um homem baixo e contemplativo que fumava cachimbo. Repeti a minha descrição. Octópodes, disse ele. É disso que eu lhes chamo. Se trata de pescadores de homens. Chegou a hora de lutarmos contra peixes. Não há animais mais ferozes do que esses, tornou o primeiro que falara. Por que é que não bombardeiam essas malditas coisas e acabam com elas? Perguntou o homem trigueiro. Onde estão as tuas bombas? Exclamou de novo o primeiro. Não há tempo para isso. Eu acho que devemos atacar de surpresa e já. Continuaram a discutir nesse tom. Abandonei-os, passados alguns momentos, e continuei o meu caminho até a estação das estradas de ferro, onde ia comprar os jornais da manhã que houvesse. Mas não vou entediar o leitor com uma descrição dessa longa manhã e dessa longa tarde. Não consegui dar uma espiada sequer naquele campo, pois mesmo as torres das igrejas de Horsell e Shobham estavam sob controle das autoridades militares. Os soldados que interpelei não sabiam de nada. Os oficiais mostravam-se enigmáticos e atarefados. Encontrei algumas pessoas na cidade tranquilizadas graças à presença dos militares e soube em primeira mão, por intermédio de Marshall, que trabalhava no armazém de tabaco, que o filho se encontrava entre os mortos no terreno baldio. Os soldados tinham obrigado as pessoas nos arredores de Horsell a fechar as portas e a abandonar as suas casas. Por volta das 2h, voltei para casa para almoçar, muito cansado, pois, como já disse, o dia estava extremamente quente e abafado.
e de tarde, a fim de me refrescar, tomei um banho frio. Lá pelas 4:30, fui até a estação para comprar um jornal, pois os jornais da manhã tinham apenas uma descrição muito incompleta da morte de Stent, de Ogilvy e dos outros. Porém, li poucas coisas que desconhecesse. Os marcianos não tinham mostrado uma polegada de si mesmos. Pareciam atarefados no fosso. Podia-se ouvir marteladas e se via uma serpentina quase contínua de fumaça. Aparentemente, se ocupavam dos preparativos da batalha. Fizeram-se há pouco tentativas para comunicar-se com eles, mas sem êxito. Era essa a fórmula estereotipada dos jornais. Um soldado contou-me que essas tentativas tinham sido levadas a cabo por um homem entrincheirado com uma bandeira espetada numa vara comprida. Os marcianos importaram-se tanto com essas manifestações amistosas como nós nos teríamos importado com o mugido de uma vaca. Devo confessar que fiquei entusiasmado ao ver todo esse armamento, ao notar todos esses preparativos. A minha imaginação, excitada, desafiou os invasores de uma dúzia de maneiras. Reviveu o fragmento dos meus sonhos de estudante, de batalhas e de heroísmos. Nesse momento, nem me parecia tratar-se de um combate justo. Na minha imaginação, os marcianos estariam indefesos no seu fosso. Por volta das 3 horas, começou a se ouvir, a intervalos regulares, o disparo de uma peça de artilharia situada em Chertsey ou Addlestone. Me informaram de que o pinhal no qual caíra o segundo cilindro estava sendo bombardeado, na esperança de se destruir aquele objeto antes de ele ser aberto. Foi só lá pelas 5 que chegou a Shobham uma peça de campanha para utilizar contra o primeiro grupo de marcianos. Perto das 6 horas da tarde, quando me achava em casa tomando chá com a minha mulher, conversando animadamente acerca da batalha, ouvi uma detonação abafada vinda do terreno e logo a seguir uma rajada. Quase simultaneamente se ouviu um estampido violento, muito próximo, que fez estremecer o solo e sobre o relvado as copas das árvores que bordam o Oriental College começaram bruscamente a arder com uma chama vermelha e fumegante, e a torre da pequena igreja vizinha desabou, sendo feita então em pedaços. O pináculo da mesquita sumira, e o telhado do colégio parecia ter sido alvejado por uma arma de 100 toneladas. Uma das nossas chaminés ruiu como se tivesse sido atingida por um projétil, e um dos fragmentos caiu, despedaçando as telhas. Destroços vermelhos cobriram o canteiro de flores ao pé da janela do meu escritório. Eu e a minha mulher ficamos assombrados. Compreendi que a crista de Mayberry Hill devia estar ao alcance do raio da morte, pois o colégio desaparecera. Quando compreendi esse fato, agarrei no braço da minha mulher e a empurrei sem cerimônia para a estrada. Em seguida, fiz sair a criada, dizendo que eu mesmo subiria as escadas para ir buscar a caixa que ela reclamava. É provável que não possamos ficar aqui, disse eu, e ao dizer isso, o tiroteio recomeçou durante alguns momentos no terreno. Mas para onde vamos? Perguntou a minha mulher, aterrorizada. Refleti, perplexo. Me lembrei depois dos meus primos de Leatherhead. Leatherhead! Gritei mais alto do que o ruído que se produzira subitamente. Ela fitou a colina. As pessoas saíam de casa atônitas. Como poderemos chegar a Leatherhead? Perguntou. Avistei no sopé da colina um pequeno grupo de ursados a cavalo, debaixo da ponte da via férrea,
3 deles atravessaram a galope os portões abertos do Oriental College. Os outros 2 desmontaram e começaram a correr de casa em casa. O sol, cujos raios se filtravam através da fumaça que se erguia das copas das árvores, parecia de vermelho sangue. Fique aqui, disse eu. Aqui estará a salvo. Parti imediatamente em direção a Spotted Dog, pois sabia que o proprietário dessa estalagem tinha um cavalo e um cabriolé. Corri, pois percebia que, em breve, se verificaria uma debandada geral deste lado da colina. Encontrei-o no bar. Desconhecia inteiramente o que estava acontecendo atrás de sua casa. Um homem de costas para mim conversava com ele. Ofereci-lhe 2 libras pelo aluguel do cabriolé. Disse-lhe que estaria de volta com o veículo e o animal por volta da meia-noite. 2 libras e vai me devolver? O que está acontecendo? Perguntou o proprietário. Expliquei-lhe apressadamente que tinha de sair de casa e, portanto, precisava utilizar o transporte. Nesse momento, não me parecia que ele tivesse a mesma urgência em abandonar a sua casa. Levei o cabriolé e desci a estrada, e deixando-o a cargo da minha mulher, fui em casa e embrulhei alguns objetos de valor. Toda a bugiganga que a gente possuía e etc. Os arbustos nas imediações da casa ardiam, assim como as paliçadas que davam para a estrada. Entretanto, um dos ursados que desmontara se aproximou correndo. Andava de casa em casa, avisando as pessoas para que as abandonassem. Se preparava para partir quando saí pela porta da frente, com os tesouros embrulhados numa toalha de mesa. E então eu gritei. E aí, tem alguma novidade? Ele se voltou, olhou para mim, murmurou qualquer coisa a respeito de saírem numa coisa parecida com uma tampa de metal e correu para o portão da casa no topo da colina. Uma súbita nuvem de fumaça negra na estrada ocultou-o durante alguns momentos. Corri para a porta do meu vizinho e comprovei que tinha partido para Londres com a mulher e haviam fechado a porta à chave. Entrei de novo em casa para cumprir a minha promessa de trazer a caixa da criada. Coloquei-a na parte de trás do cabriolé e pulei para o assento do cocheiro, ao lado de minha mulher. No momento seguinte, estávamos livres da fumaça e do ruído, e seguíamos em desabalada carreira, descendo o declive oposto de Mayberry Hill, em direção a Old Woking. Chegamos a uma paisagem calma e tranquila. Uma seara de trigo do outro lado da estrada e a estalagem de Mayberry com o seu letreiro colorido. Avistei a carroça do médico à nossa frente. No sopé da colina, virei a cabeça para lançar um olhar à colina que abandonávamos. Espessas colunas de fumaça negra, entrelaçadas com fios de chamas, erguiam-se no ar calmo e projetavam sombras negras sobre as copas verdes das árvores a leste. A fumaça se estendera de leste a oeste, para leste até os pinhais de Biflet e para oeste até Woking. A estrada estava semeada de gente que corria na direção que seguíamos. E, muito fraco, mas distinto, através do ar quente e calmo, ouvíamos o zumbido de uma metralhadora, em breve emudecida, e o ruído intermitente da descarga de espingardas. Aparentemente, os marcianos incendiavam tudo o que se encontravam ao alcance do raio da morte. Não sou um condutor experimentado. Tive de voltar de novo a minha atenção para o cavalo. Quando voltei a olhar para trás, a segunda colina já ocultara a fumaça negra. Açoitei o cavalo com o chicote e dei rédeas até que Woking e Sand se entrepuseram entre nós e o tumulto da agitação.
Alcancei e ultrapassei o médico entre Walking e Sand. Você está escutando o livro A Guerra dos Mundos, uma produção exclusiva do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.